Foi uma das pioneiras da indústria dos videojogos e é marcante para contar a história daquilo que é hoje o retro gaming. Hoje falamos da Atari. Bem-vindos. Este é o Retro Gamers. Sejam bem-vindos. O nome Atari não necessita de quaisquer apresentações, pois esta marca icónica deixou vestígios do seu legado em todos os recantos do mundo do gaming. Seja nas arcades, nos computadores, nas consolas de casa ou portáteis, facilmente nos deparamos com o seu nome e a sua influência. Para nos falar da sua experiência com os jogos mais importantes da marca, vamos ter em estúdio o nosso comentador residente, João Mateus, e vamos ter ainda o convidado Ivan Barroso, escritor de 3 livros sobre videojogos e alguém que acompanha de perto a história dos mesmos. Antes de mais, vamos fazer uma viagem no tempo até 1972, o ano da sua fundação. A Atari foi fundada por Ted Dabney e Nolan Bushnell, na Califórnia. Com o surgir das primeiras consolas e brinquedos eletrónicos, estes dois engenheiros eletrotécnicos viram neste mercado uma oportunidade para criar uma nova indústria. O sucesso surgiu muito cedo com o lançamento de um dos seus icónicos IPs, o Pong. Este grande clássico foi criado por Alan Alcorn, baseado num jogo de ping-pong eletrónico previamente lançado na Magnavox Odyssey. Inicialmente, Pong era apenas uma demo, mas a sua simplicidade e jogabilidade viciante despertaram o interesse de Dabney e Bushnell, que não perderam a oportunidade para lançar nos salões de jogos. Isto obviamente não caiu nas boas graças da Magnavox, que processou a Atari, acabando por ganhar o caso em 1977, recebendo uma indemnização choruda a troco da Atari poder lançar o jogo sobre a sua alçada. Nesta altura, Pong já era um sucesso mundial. Foram vários os clones, tanto em arcades como em versões de casa, nas chamadas Plug and Plays, Pong Machines. E, mais do que um jogo, o Pong tornou-se um fenómeno. São vários os jogos, consolas e computadores lançados pela Atari, mas nenhum dos seus produtos ficou tão conhecido ou viu tanto sucesso como a VCS, Video Computer System, mais conhecida por Atari 2600. Decorria o ano de 1976, quando a Atari de Bushnell foi vendida à Warner Communications, que tinha em mãos um protótipo de uma futura consola de videojogos apelidada de Stella. Com o declínio das vendas do Pong e com as novas consolas de outras companhias a chegarem ao mercado, Jay Miner, o aclamado designer de hardware, entra na equipa para terminar o projeto. No ano seguinte, a Atari VCS chegou ao mercado norte-americano, iniciando um percurso de mais de 15 anos. Foram muitas as variantes da 2600, desde a original, em madeira, de 6 botões, apelidada de Heavy Sixer, passando por um modelo todo preto nos anos 80, que recebeu a alcunha de modelo Vader, pois era a altura em que Star Wars crescia em popularidade. Recebeu ainda um modelo mais compacto, conhecido por Atari Junior. O seu jogo mais vendido foi o port do Pac-Man, que vendeu cerca de 7 milhões de cópias no mundo inteiro. O sucesso foi tão grande que acompanhou várias gerações. Foi lançada na Europa, Japão e Brasil até ser descontinuada em 1992, depois de ter vendido mais de 30 milhões de unidades. I'd like an Atari. Sorry, only our demonstrators left. Mine! No, George. Mine. The new video computer system by Atari. More games, more fun. Estamos aqui com o Ivan Barroso. Ivan, esta história da Atari tem pano para mangas, não é? É verdade, a história da Atari é um bocadinho... Às vezes confunde-se com a história da indústria dos videojogos, não é? Porque ela foi das precursoras, teve muito tempo na indústria e até chegar a ser uma empresa quase nómada. Foi fundada, pouco tempo depois é vendida à Warner Communications. Depois, na década seguinte, é vendida novamente, é dividida em duas. De um lado temos a Atari Games, que faz os jogos de arcade, do outro a Atari Corp, que faz os jogos e as consolas e computadores e microcomputadores e home computers. Depois a Atari Games ainda cria uma bifurcação para a Tengen, que era para competir no mesmo mercado, e já mesmo no tempo da Atari já havia uma bifurcação através da Key Games, e depois, claro que temos, na década seguinte, a Atari é novamente vendida. Portanto, é uma
empresa um bocado nómada. E deve ser um bocado complicado até para pessoas como tu que estudam e escrevem livros sobre isto conseguir ter o material. Nós cá na Europa tivemos acesso a muita informação desta ou tiveste quando te foste escrever sobre isto? O fenómeno é muito mais norte-americano, sem dúvida nenhuma, não é? É lá que a empresa nasce, é lá que a empresa se estabelece. Mas na Europa tivemos mais acesso, por exemplo, aos microcomputadores da linha Atari ST. Tivemos uma linha maior, claro, também tivemos acesso às outras consolas que foram também distribuídas, algumas até distribuídas em Portugal, mas realmente é uma história que às vezes até chega a ser muito estranha, porque depende do autor também que estiver a contar. Uma pessoa que esteja lá dentro contra uma versão, outra pessoa que esteve com essa pessoa contra ainda outra versão e outra pessoa ainda contra uma terceira versão. E qual das três versões é que é para relatar o mesmo fenómeno? É um bocado, às vezes, complicado tentar perceber qual é o ponto de vista que até está correto no meio daquilo tudo. Como é que uma empresa desta se parte em três? É uma boa questão, não é? Só significa que a empresa é muito importante, não é? Era tão grande que pôde-se partir numa série delas. E ainda se partiu muito mais vezes, não é? Isto tem tudo a ver, claro, com decisões corporativas, não é? Quando a Atari se partiu da segunda vez, houve aqui uma necessidade de estabelecer. Há uma linha que faz os microcomputadores, os home computers e as consoles, uma linha mais para o lado doméstico, e há uma linha, que é a Atari Games, que está mais especializada nas arcades, que depois, eventualmente, também quis entrar neste mercado, mas como não podia ter o nome da Atari, nasce o nome Tengen ou Tengen, como preferirem, que é para competir no mesmo mercado, que depois deu, claro, uma série de casos em tribunal. Isso foi tudo nos Estados Unidos? Assim, nos Estados Unidos foi realmente uma parte forte. Na Europa nós tivemos acesso também a algumas destas guerras. Não tivemos uma Atari europeia? As Ataris eram fabricadas na Europa, eram fabricadas na Irlanda, em Tipperary. Eles tinham uma fábrica que chegaram a abrir e que produzia aqui para a Europa. Claro, muito mais forte no Reino Unido. Também estamos a falar de uma época um bocado diferente, mas também chegou a vários pontos do país. E o que nós temos até aqui muito bem, sabiamente colocado, é as TV Games, que são as cópias icónicas que nos permitiu até em Portugal termos acesso a esta biblioteca. Porque era muito curioso que elas vinham todas com centenas de jogos. Certo, este é um exemplo, tem 256 jogos. E isso permitiu-nos a nós em Portugal até, se calhar não apanhámos o fenómeno na altura, mas percebemos assim anos mais tarde o que era esta consola. Também é uma coisa, se calhar como podemos falar da Famicom, não é? É muito importante. Aliás, cá em Portugal era um bocado assim. Toda a malta que eu tenho da minha idade que tinha uma Atari era um clone destes. Era rara a pessoa que tivesse mesmo acontecido com a NES. Não é? Sim, até tivesse jogos. O que é que tu achas que é a razão pela qual ela cresceu tanto e caiu tanto? Pois, isto podemos falar sempre de decisões corporativas, de uma certa profissionalização. A Nintendo, por exemplo, trouxe muita profissionalização ao setor, também trouxe muitas medidas draconianas, que são um bocado chatas, e foram muito chatas, fez com que o setor ficasse mesmo muito fechado. Mas a Atari começou realmente com um espírito muito livre, um bocadinho a idade do aquário, como o Nolan Bushnell dizia, podia-se fazer tudo. Desde algumas drogas que eram consumidas, reuniões em jacuzzis, um bocadinho. Depois a Warner Communications entrou e disse: vamos acabar um bocado com este espírito selvagem. E depois houve um bocadinho de descoordenação total, porque pensou-se que era. Eu vi mesmo um dos executivos da Atari que chegou mesmo a dizer: é muito fácil fazer dinheiro com a Atari. É um dos nossos IPs mais valiosos porque é muito fácil. E quando é muito fácil, deixa de haver controle de qualidade. E depois há uma série de eventos. A Atari, quando aparece, ou seja, eu já vi alguns documentários até e aquilo era uma selva, aqueles... Sim, mas foi feito também por isso, não é? Jovens saídos das academias, muitos que não queriam trabalhar para os fundos militares, porque, como sabemos, antigamente os computadores estavam ainda nas academias. Certo. E as pessoas que queriam continuar a trabalhar com computadores, normalmente, ou iam para empresas privadas, ou trabalhavam muito para fundos militares. E como estamos a falar de uma época muito revolucionária nos Estados Unidos, que é o final da guerra do Vietnã, estas coisas anti-guerra, houve muita gente que olhou para a Atari como um grande porto de salvação. Não é por acaso que o Steve Jobs e o Steve Wozniak, muita gente... Eles, até foram buscar jogos, fizeram jogos para aqui. Sim. A Atari era por si já uma espécie de segunda universidade, ou uma segunda escola de o que era fazer jogos. E quais os jogos que tu referes que temos de destacar aqui dos primórdios? Há muitos. Lá está. É por isso é que a Atari. Hoje em dia a gente brinca a dizer que o Skyrim e o. Está lá mais um Skyrim e mais um GTA V. Mas fomos bem a ver, a Atari já faz isso há décadas. E há best-of da Atari em quase todos os consoles e em quase todos os sistemas ao longo de várias décadas. Temos desde o Pitfall, Asteroids. O Solaris é um dos meus jogos favoritos. Mesmo algumas versões do Star Wars são também muito, muito curiosas. Portanto, a Atari teve jogos, tudo. Quase que eram quase todos passados no espaço.
tocam muita coisa da época, lá está, reminiscências da Guerra Fria e também da ficção científica protagonizada pelo universo Star Wars, ou se preferires em português, a Guerra das Estrelas. E havia aqui também a própria Atari entra aqui um bocado na guerra de PCs, consolas. Tínhamos, e só que eles lançavam as duas coisas, não é? Sim, quer dizer, era até um mercado novo, não é? Estava-se a estabelecer. Aliás, nem se falava muito em PCs na altura. Falava-se de home computers ou microcomputers. Ainda não era o personal computer, assim por dizer, mas tentou-se bifurcar, não é? Até a partir do momento também que a Apple prova que há ali um mercado, a Apple e não só, também a Commodore também prova que há ali um mercado muito vantajoso, a Radio Shack também tem as suas próprias versões. A Atari disse, isto é um mercado bom para nos colocarmos, que até teve alguns problemas, alguns executivos até chegam a dizer que o problema da Atari ser vista como uma empresa de jogos fosse um bocado contra a própria Atari. Porque não se via os computadores como computadores de trabalho, profissionais, com outras aplicações, mas como sistemas de jogos. Que davam para fazer outras coisas. Exato, era mais o contrário. Eles até depois tentaram, por isso é que bifurcaram a empresa, para tentar separar as coisas, para as pessoas perceberem, não, há aqui uma divisão que é para jogos e lazer e há aqui uma divisão que é mais profissional. Foram-se bom acesso ou não, é sempre. É difícil dizer. Porquê que na Europa bateu muito mais os computadores do que propriamente as consolas? Dava para fazer um programa só sobre isso, honestamente. Há muitas coisas, nem que seja, por exemplo, na Europa, era muito difícil fazer uma difusão por todo o território, não é? E havia também muitas cópias que eram feitas. A Atari foi clonada por várias empresas europeias, que basicamente perceberam isto é um sistema tão discreto que se eu montar aqui não sei quantos componentes, consigo fazer aqui um clone que pode ser compatível, pode não ser compatível. E na Europa nós realmente temos também muitas consolas da época que rivalizam aqui até com a Atari, mas de longe o que nós tivemos foi um microcomputador, como sistema de eleição, especialmente nos anos 80. Também deve-se um bocadinho ao como a nossa estrutura social estava montada. Falava-se muito na época, como se viria a falar e como se veio se tornar, de certa forma, realidade, que quem tivesse um computador estaria no futuro, não é? Exato. Pertenceria às profissões do futuro. Quem não tivesse, ficaria para trás. E isto também criou algum alarme junto dos pais. Havia mais programas de televisão sobre o potencial do computador. Isso fez com que fosse mais fácil de convencer. Sim, Nós já voltamos aqui à conversa. Força. Por enquanto, vamos ficar a conhecer mais sobre o legado da Atari. O sucesso da Atari 2600 fez com que a marca trouxesse novas propostas para o mercado. E embora algumas apresentassem ideias bem interessantes, nenhuma delas teve o mesmo sucesso da sua antecessora. Com estas novas consolas e com o novo hardware, vieram também algumas más decisões corporativas e mau marketing, que originaram muita controvérsia. Em 1982, chega a 5200, a consola que a Atari julgava ser o futuro do gaming. Veio a revelar-se um dos seus maiores fracassos, contando com um pouco mais de 1 milhão de unidades vendidas ao longo dos seus 2 anos de longevidade. O sistema era um monstro para a altura e continua a ser, até aos dias de hoje, uma das consolas de maior dimensão de sempre. Mas o seu maior defeito foi, sem dúvida, o joystick. Para além de ser bastante desconfortável, a sua construção não era a melhor, pois o controlador partia-se facilmente e as teclas numeradas que o acompanhavam não respondiam muito bem. A sua biblioteca consistia, na sua maioria, em versões melhoradas dos jogos da Atari 2600, cujos cartuchos não eram compatíveis com a 5200. Entre os poucos exclusivos podemos encontrar portes de arcade, como Space Dungeon e Star Wars The Arcade Game. O problema da retrocompatibilidade é resolvido com a chegada da Atari 7800, lançada ao mercado norte-americano em maio de 86 e na Europa no ano seguinte. Esta nova consola era mais potente e melhor construída, voltando às origens com um joystick clássico e um comando mais tradicional. Para além dos seus jogos terem vantagem gráfica e sonora, foi uma das pioneiras da retrocompatibilidade, sendo 100% compatível com os cartuchos da 2600 e com a maior parte dos seus periféricos. Tudo apontava para o seu sucesso. Não fosse esta uma resposta à NES da Nintendo, que já liderava o mercado. No final de 87, a Atari lança a sua mais bizarra consola de sempre, a Chex. Nada mais do que um computador XE numa carcaça com linhas muito futuristas e botões em tons pastel. A Chex chega com um rebranding totalmente inesperado do XE, num sistema híbrido, podendo funcionar tanto como uma consola como um computador. A Chex vinha com um teclado e tinha um comando que era um joystick igual ao da 2600, mas em branco, para condizer com a consola.
Tinha também uma light gun, tal como a sua rival NES. De fábrica, vinha com o Missile Command instalado na memória. Nos cartuchos tinha disponíveis portes melhorados de clássicos da família de computador 8 bits da Atari, tendo retrocompatibilidade com a maior parte do software dos computadores XE 400 e 800. A Chex vendeu mais de 100 mil unidades no seu lançamento, mas não conseguiu chegar perto dos números da NES e da Sega Master System, tendo sido descontinuada 5 anos depois. The new Atari XE video game system. Unbeatable. Mesmo com 3 consolas em simultâneo no mercado, a empresa decide apostar numa quarta. Mas desta vez com jogos tridimensionais. Vejamos de seguida a Atari Jaguar, a última consola Atari. Em 1989, uma nova consola começa a ser desenvolvida em parceria com a Flare Technology, uma antiga empresa de hardware da Sinclair. A máquina ia se chamar Atari Pantern. Uma consola de 32 bits em resposta às consolas de 16 bits da Nintendo e da Sega. O projeto foi, no entanto, cancelado 3 anos depois, em prol de um hardware ainda mais ambicioso. No final de 1993, chega a Atari Jaguar. O design da consola era compacto e bastante simplista. Por outro lado, o comando era bizarro e muito desconfortável. Para além dos botões padrão, tinha um teclado numérico na parte inferior, onde podíamos colocar layouts de atalho consoante os jogos que estávamos a jogar. O que deu ase a várias críticas negativas por parte da imprensa na altura. Por falar em jogos, os destaques da Jaguar foram o Tempest 2000 e o Zulu. Eram vários os periféricos que estavam a ser planeados para a Jaguar, desde um adaptador para a internet a um headset VR. Mas, devido ao péssimo volume de vendas, a maior parte deles foi cancelada. No entanto, chegámos a ter a Jaguar CD, que lia jogos em formato CD-ROM. O curto ciclo de vida da Jaguar termina em 1996, com menos de 250 mil unidades vendidas mundialmente e uma das bibliotecas mais pequenas de uma consola. Teve 50 títulos licenciados, lançados em cartucho, mais 13 em CD-ROM. O jogo mais vendido foi o Alien vs Predator, que vendeu cerca de 85 mil unidades. Voltando ao estúdio, tenho o nosso comentador agora também, João Mateus. Olá, saudações. Bem-vindo aqui. Destaca aí alguns jogos que para ti são importantes na Atari. Opa, é assim, eu olho para estes jogos, e principalmente aqui para a 2600, como uma enciclopédia de jogos, no sentido em que tudo aquilo que nós jogamos hoje em dia começou aqui. Opa, alguns destaques. Temos aí o Pac-Man. O Pac-Man, embora tenha sido o jogo mais vendido da Atari, na minha opinião, eu sei que aqui o Ivan concorda comigo, não é a melhor versão do jogo, mas tem a Mrs. Pac-Man, tem o Pac-Man Jr., que são versões muito, muito superiores ao original. Mais, temos ali o Yars Revenge. O Yars Revenge é o meu jogo preferido da Atari. Eu acho que é um jogo, com toda a simplicidade que a Atari tem nos seus jogos, acho que é um jogo bastante complexo, porque tu no jogo tu controlas o Yars, que é tipo assim um inseto, estás a ver? Tu basicamente disparas uns mísseis para uma cúpula que tens de destruir para derrotar o inimigo que está lá dentro. No entanto, no meio tens um fecho, onde tu nesse fecho não podes atacar quando lá estás, mas também não podes ser atacado. Ou seja, com toda a simplicidade dos jogos da Atari, este jogo até é bastante Tu chegaste a jogar esse jogo que complexo. ele está a falar? Epá, esse jogo tem uma história muito curiosa. É baseada num dos executivos da Atari. Yars é o nome dele escrito Sim. ao contrário. Nota-se perfeitamente naquela altura. Os jogos eram feitos com algumas alucinações, não é? Sim. Com alguns extras. Com alguns extras, não é? Chamemos-lhe assim, porque há realmente até alguns autores que falam muito sobre isso, sobre se estas criações da Atari, quão influenciadas seriam por substâncias adicionais. Não, e nota-se. E nota-se. E esse é um dos jogos awaites normalmente para se falar sobre essa questão. Eu gosto muito do Pitfall, até porque o Pitfall tinha vários cenários, que era uma coisa que era quase um side-scroller, que nós não tínhamos muito nessa altura. Eu tenho... Foi um dos pioneiros deste género. Yeah. Eu gosto muito também destes jogos, é que os nomes que escolhem, what you see, what you get. Yeah. Não é, Pitfall. Pitfall, yeah. E Podes cair. é de realçar que é da Activision. Para a malta lá de casa, se quiserem começar a jogar 2600, tudo o que seja da Activision, Sim. Vale a pena. Mas isso era uma pergunta que eu queria lançar para vocês. Eu nunca joguei Atari
e tenho 20 anos. Ok. Que jogo é que eu vou jogar para não ficar assustado? Se quiseres um bom jogo para jogar a dois, tens ali o Combat, que era um packed-in game da Atari. É um jogo que eu gosto de chamar de drinking game, que é de género, perdes, bebes um shot. Pá, é muito Eu acho que eles faziam isso quando estavam a criar o jogo. Sim, possivelmente. Opa, o Centipede, o Millipede, o Breakout, Super Breakout. Novamente, voltando ao Pitfall, eu acho que o 2, na minha opinião, é superior ao primeiro. Já no mundo dos computadores, aqui dos microcomputadores de 8 bits, eu sou suspeito porque eu adoro a Atari XCGS. Tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, o Flight Simulator 2. Hoje em dia temos, já não sei qual é que foi o último Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator, saiu este ano. Sim, mas é que não sei se é o 7, se é o. Não sei, mas pronto. Mas o 2 é interessante. Olha, falar em Flight. Epá, nós não podemos ir embora sem falar do Space Invaders, não é? Sim. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Space Invaders é um jogo que claramente mudou a indústria. Aliás, hoje em dia, quando a gente pensa um póster sobre videojogos, há uma série de elementos que tem lá atrás, normalmente, os clássicos, que é ou está lá um Mario, ou está lá um Pac-Man, ou está lá um Space Invader. E certinho. Certinho. Havia uma arcade do Space Invaders na Feira Popular que eu cheguei a jogar com o meu pai. Os shooters, tipo, a visão aquilo é uma imagem icónica, os inimigos sim. do. Não, mas falando em primórdios, queria destacar aquele jogo que tu tens ali. Okay, o Adventure? O Adventure, que recentemente até foi popularizado pelo filme, o Ready Player One. É quase, se formos a ver, um proto-RPG. Eu sei que é arriscado dizer isto, porque a malta dos RPG, atenção, eu sou um gajo dos RPGs, mas é quase ali um proto-RPG. Este jogo é o primeiro jogo com easter egg, não é? Exatamente. Um dos primeiros. Já havia algumas coisas na Europa também feitas assim, nesse género. Não são tão conhecidas, não é? Mas houve ali algum atrevimento, porque o criador do jogo literalmente escondeu aquilo lá no meio. João Ivan, muito obrigado pela vossa presença aqui. Vamos saber só um pouco mais sobre a Atari. Mas o historial da Atari não parou naquilo que já vos mostramos. Seguiu-se a Lynx. Lançada no mesmo ano do mítico Game Boy, a Lynx era uma boa alternativa à portátil da Nintendo e à Game Gear, da Sega. O seu ecrã de 3.5 polegadas tinha uma resolução de 160 por 102 pixels e, graças aos seus processadores de 8 e 16 bits, conseguia gerar imagens a cores muito boas para a altura. Uma das inovações desta consola foi a possibilidade de a usar tanto na horizontal como na vertical, o que facilitava a jogabilidade consoante os jogos que estávamos a jogar. Este design permitia também que a consola fosse adaptável tanto para destros como para canhotos. Algo invulgar até nos dias de hoje. Com o cabo de rede Comlinks, era possível termos até 17 jogadores a jogar em simultâneo. Outra grande inovação desta portátil. Com mais de 100 jogos, a sua biblioteca recebeu clássicos como Raiden, Ghost, Shadow of the Beast, Double Dragon, entre outros. Devido ao seu preço elevado e alto consumo de pilhas, a Lynx não teve o mesmo sucesso das suas rivais e, em 1991, um segundo modelo foi lançado com algumas melhorias de hardware. Mas nessa altura, o mercado das portáteis já estava dominado pela concorrência. Mas voltamos uns anos atrás ao universo dos computadores. Em 1979 e 1985, a Atari Inc. deu à luz duas famílias de computadores. Em 1979 são lançados os modelos 400 e 800, dando início à linhagem de microcomputadores de 8 bits da Atari. Estes microcomputadores usavam cassetes e cartuchos como formato de mídia e foram vários os modelos que lhes seguiram. Nos 8 bits, tivemos as variantes XGEL com o 1200, 800 e 600 e mais tarde os modelos mais avançados XE, os 65, 130 e 800. Contemporâneos do Commodore 64, Amstrad CPC e ZX Spectrum, esta família de computadores presenteou os jogadores da altura com vários jogos icónicos, desde portes de arcade a clássicos da Atari. Eis alguns exemplos. Arshan, Zaxxon, Desert Falcon e Crystal Castles. Nos 16 bits tivemos a família Atari ST, com um design externo semelhante aos modelos XE. Internamente eram computadores mais potentes. Estes foram melhor recebidos na Europa que as consolas Atari. Entre os modelos lançados houve várias versões de hardware, desde os ST aos STF e STFM, passando pelos Mega ST, TT e STE.
Foram lançados mais de 10 modelos no mercado entre a segunda metade da década de 80 e os inícios da década de 90. Embora fossem ótimas ferramentas de trabalho, estas duas máquinas são hoje relembradas pelos seus jogos. Aqui ficam alguns exemplos. Alien Thing, Breakout na versão Atari ST e Millipede também na versão Atari ST. Chegamos ao fim de mais um Retro Gamers. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e façam-nos chegar até nós as vossas memórias e experiências com esta mítica marca, tão importante para o nosso hobby. Fiquem atentos a futuros episódios e até lá, divirtam-se a jogar.